Então, hoje a nossa temática aqui, nós iremos exatamente trabalhar com o Brasil recente, né? Conquistas e desilusões. Esse é o período que vai da redemocratização do Brasil, a partir de 1985 até os dias atuais. Então, a gente vai passar aí pelos governos de José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Então, serão esses aí as discussões que hoje nós trataremos aqui. Então, assim, esse Brasil do período da redemocratização, é lógico que houve muitos avanços, né? Sobretudo, se nós pudermos pensar nos direitos sociais, certo? Contudo, mesmo com esses avanços existentes, nós temos ainda no nosso país graves problemas. E entre esses problemas, nós temos a desigualdade de renda, nós temos a violência e temos a corrupção, podemos dizer assim, como problemas que são grandes entraves para que o nosso país ele possa se desenvolver da melhor forma possível. Porém, durante esse período desses diversos governos citados aqui, houve um processo de consolidação da democracia do Brasil. E esse processo de consolidação democrática ele é muito importante para a construção de um país melhor, certo? Mas um país também que combata esses graves problemas existentes e que a partir daí possa ser um país mais equitativo, um país mais justo, um país mais igualitário. Então são formas aí que devemos pensar para que esse país ele possa se tornar um país mais justo. E nesse sentido, nós começamos aqui com um personagem, o Chico Mendes. O Francisco Alves Mendes Filho, ele, mais conhecido como Chico Mendes, ele nasceu em Chapuri, no Acre, no ano de 1944. E desde cedo trabalhou na floresta com o pai, né, que era seringueiro, e trabalhou no ofício de ser seringueiro. Chico Mendes só aprendeu a ler ali aos 20 anos de idade, e ele passou a ser um dos maiores símbolos de luta, né, da preservação da floresta durante as décadas de 70 e 80. Em 1975, Chico Mendes ele participou da luta sindical justamente para promover ali o impedimento do desmatamento realizado. E essa luta dele persistiu até a sua morte. Por essa luta que o Chico Mendes promovia contra pessoas que desmatavam a floresta em nome de grandes fazendeiros e grandes empresas que buscavam explorar os recursos naturais da floresta, Chico Mendes começou a ser perseguido, né? Em 1979, Chico Mendes ele reuniu sindicalistas, religiosos, trabalhadores rurais para discutir esses conflitos com os grandes fazendeiros. Ele acabou sendo preso pelos militares, recebeu ameaça de morte dos proprietários de seringais, de fazendeiros de gado e também madeireiros. Em 1982, ele acabou se tornando presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Chapuri, e as ameaças de morte aos Chico Mendes, elas permaneceram. É um personagem que a gente trabalha aqui. A Nova República, que é o período que vai de 1985 até os dias atuais, ela começa de uma maneira, assim, podemos dizer, complicada, devido ao fato de o presidente que foi eleito ter falecido. Então, acabou existindo um acordo e o vice-presidente iria assumir, que no caso era o José Sarney. O José Sarney acabou assumindo o governo e, a partir daí, começou a estabelecer e revogar algumas medidas autoritárias existentes durante a ditadura. Mas é lógico que o Sarney e o Congresso Nacional acabaram estabelecendo essa revogação. Entre as medidas, acabou-se
adotando o fim da censura aos meios de comunicação, direito de realizar greves, liberdade para a criação de partidos políticos, liberdade de expressão e, inclusive, essa liberdade de expressão e opiniões contrárias ao governo. Sarney ele acabou recebendo dos militares um governo falido, um governo ali com uma dívida externa de 100 bilhões de dólares, e o país não tinha como pagar essas parcelas da dívida. Então, o país acabou entrando numa inflação, um descontrole total. E essa inflação acumulada, ela chegava a 225% ao ano, né? E isso prejudicava muito os trabalhadores e o desenvolvimento do país. Em fevereiro do ano de 1986, o José Sarney anunciou um plano econômico, que era chamado Plano Cruzado. Esse plano ele consistia exatamente que todos os preços de mercadorias, salários, aluguéis, tarifas públicas iriam ser congelados, não poderiam aumentar. A sociedade brasileira acabou acreditando que esse plano poderia dar certo, se entusiasmou, o governo emitiu tabelas de preços, né? E convocou a população a se tornar fiscal do governo, no sentido de combater comerciantes que desrespeitassem o tabelamento. Nos supermercados, as pessoas iam aos supermercados e elas se declaravam fiscais do Sarney. Então, policiais, cidadãos, prendiam ou davam voz de prisão a comerciantes porque alteravam preços de produtos. O país acabou ali vivendo uma euforia muito grande. Só que essa euforia ela acaba não durando muito tempo, porque os economistas do governo Sarney começaram a alertar a ele sobre o congelamento do preço e que esse congelamento de preço não poderia durar muito tempo. Sarney ele insistiu em manter esse congelamento pelo menos até as eleições de 1986, que era justamente para que os candidatos que apoiassem ali o governo pudessem sair vencedores ali nos estados, né? As mercadorias, com isso, começaram a desaparecer das prateleiras dos supermercados. Os preços que estavam congelados não subiram, porém não haviam produtos para comprar ou faltava produtos de necessidade básica como alimentos. 2 dias, aliás, 2 dias não, dias depois da eleição, o Sarney ele acabou liberando ali o processo de aumento dos preços. A população que havia acreditado ali que a inflação chegaria ao fim, se sentiu traída pelo Sarney, e os índices de popularidade do governo caíram de forma vertiginosa. Além disso, surgiram escândalos de corrupção dentro do governo, e isso fez com que a sociedade brasileira se decepcionasse cada vez mais. Aqui temos mais um personagem, Mário Juruna. Mário Juruna foi o primeiro indígena a exercer um cargo político de grande relevância. Ele acabou se tornando deputado federal e eleito por período de 1983 a 1987, foi o primeiro indígena a ser eleito para o Congresso Nacional, morreu em 2002 muito pobre. O Mário Juruna se destacou exatamente pela defesa dos indígenas, dizendo que os indígenas sempre foram enganados, né, pelas autoridades públicas na maior parte das vezes. E aqui voltamos ao nosso personagem inicial, Chico Mendes. O Chico Mendes ele iniciou uma luta, né? Ele organizou o primeiro Congresso Nacional dos Seringueiros em outubro de 1985, onde ele apresentou ali propostas, né? Que era exatamente a união dos povos da floresta, né? Composta por indígenas, seringueiros, pescadores, quebradeiras de coco, né? Entre outros. E a proposta era criar exatamente reservas extrativistas para preservar a floresta. Essa situação do Chico Mendes teve uma repercussão internacional, ele foi convidado para discussão num congresso da ONU nos Estados Unidos, né? E nisso ele acabou denunciando ali a devastação da floresta amazônica, que era acabava ali sendo devastada por grandes fazendas, expulsão de seringueiros, né? Entre outras coisas, que eram financiados por bancos internacionais. Diante dessas denúncias, os bancos internacionais eles acabaram suspendendo ali os financiamentos. Chico Mendes foi acusado pelos fazendeiros de impedir o progresso do estado do Acre,
e a luta dele em defesa da floresta foi reconhecida internacionalmente, e ele acabou ali ganhando diversos prêmios, inclusive um prêmio da ONU. E aqui voltamos para a nossa ideia aqui da discussão da transição democrática. Os deputados que eles formaram, os senadores formaram a Assembleia Nacional Constituinte em 1988, foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte em 1980, né, para redigir a Constituição. E em 1988, no dia 5 de outubro, essa Constituição acabou ali sendo promulgada. E a Constituição que está em vigor até os dias atuais. Ela é vista como a Constituição cidadã, né? Ela inclui diversos direitos políticos, sociais, garantias fundamentais de liberdade, direito à vida, à educação. Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara Federal, chamou essa Constituição de Constituição Cidadã. Mas, ao mesmo tempo que essa Constituição ela dava amplos direitos à sociedade brasileira, o Brasil vivia também com a crise da superinflação. Os ricos e a classe média conseguiam, em certa medida, se defender, né, investindo ali recursos financeiros, ou seja, fazendo investimentos financeiros. Os trabalhadores, porém, eram aqueles que mais se prejudicavam, pois eles não tinham acesso ao sistema bancário. O Sarney deixou o problema da inflação para o sucessor dele resolver. E nesse processo, o que nós vamos ter é exatamente a Constituição de 1988 sendo um dos grandes marcos, vamos dizer assim, positivos do governo Sarney. Lógico que é organizado ali por uma Assembleia Nacional Constituinte. O artigo 5 dessa Constituição, o quinto artigo, do capítulo 1, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, ele já traz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí prossegue com toda essa situação. É importante que se leia esses artigos. E aí, voltando aqui para a ideia da presidência da República, em 1989, o presidente que foi eleito acabou sendo Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello se declarava o novo na política, prometeu que ia acabar com a inflação, prometeu que ia combater a corrupção do país. O Collor expressava, de certa medida, o desejo de mudança da sociedade brasileira, né? Ele conseguiu derrotar o Lula e o Brizola. No segundo turno, ele também derrotou o Lula. O Collor foi apoiado por grupos poderosos, grupos econômicos poderosos e de meios de comunicação poderosos. Acabou vencendo ali por 42,75 contra 37,86 do Lula. E o governo Collor, na presidência da República, ele assumiu a presidência da República, e aí, em março de 1990, a inflação daquele mês ela tinha atingido 80%. E aí ele tentou responder a essa crise, né, com o congelamento do preço, de preços e salários, aumentou as tarifas públicas, abriu o país para as importações e demitiu milhares de funcionários públicos. A medida mais drástica do Collor foi exatamente impedir que as pessoas sacassem, né, retirassem o dinheiro delas do banco, onde elas haviam depositado esse dinheiro. Cada correntista, por exemplo, só podia sacar uma quantia limitada de dinheiro, enquanto o restante ele ficava indisponível ali por 18 meses. Sem dinheiro em circulação, os preços eles não tinham como subir. A partir disso, o país entra numa recessão, né? Ou seja, falência de empresas, desemprego, baixos salários, a população brasileira sacrificando-se enormemente. Mas esse sacrifício ele foi inútil. A inflação voltou a crescer, os preços voltaram a subir, e aí surgiram também denúncias de corrupção no governo Collor. O irmão dele acabou revelando um esquema de corrupção liderado pelo PC Farias, que tinha participação no presidente. Diversas pessoas saíram às ruas, principalmente estudantes, jovens, foram às ruas pintados com o rosto em verde e amarelo. Esses protestos cresceram cada vez mais, né? Começava nesse momento uma luta intensa pela luta
da sociedade brasileira para que a política e os políticos sejam mais éticos. Em decorrência das acusações que foram feitas ao Fernando Collor de Mello, o Senado Federal aprovou o impeachment, ou seja, o impedimento do presidente, né? E ele foi retirado do cargo e quem assumiu foi o vice-presidente Itamar Franco. O Itamar Franco, ele, no governo dele, ele vai buscar promover uma estabilização econômica do país, né, no intuito de acabar com a inflação. Tem como ministro Fernando Henrique Cardoso, que vai implementar junto com um grupo de economistas o Plano Real, no ano de 1994. Inicialmente, criaram a Unidade Real de Valor Monetário, a URV. A URV era igual a $1. E aí o país conviveu com dois padrões monetários de moeda. A URV, que o valor era de R$1, de $1, perdão, e o papel moeda, que era o Cruzeiro Real, que era uma moeda desvalorizada, certo? Instável. E aí foi criado o Plano Real, a partir da URV. E nisso, com uma moeda bem valorizada, os preços pararam de subir, mas foram necessárias também muitas ações do governo Itamar Franco, como, por exemplo, aumentar impostos, cortar gastos, e aí cortaram-se gastos das áreas de saúde, da educação, aumentou também a taxa de juros, os juros altos. O Brasil acabou vivendo ali um período de queda na produção industrial, elevados índices de desemprego, mas a sociedade brasileira, em certa medida, conseguiu suportar esses sacrifícios para que essa hiperinflação ela acabasse não existindo, ela acabasse ali deixando de existir. E o ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, ele ganhou muito prestígio com o Plano Real. E aí, nas eleições presidenciais de 1994, ele se candidatou à presidência da República, ele concorreu, basicamente, ali contra o Lula, e, com isso, o Fernando Henrique acabou sendo eleito em primeiro turno. Fernando Henrique Cardoso, ele teve ampla maioria no Congresso durante o mandato dele de presidente da República. E ele adota no seu governo medidas neoliberais, que já tinham sido estabelecidas ali pela Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos, nos anos 80 e 90. E a ideia era exatamente o quê? Fazer reformas para manter o equilíbrio financeiro do país. Nesse processo, desenvolveu-se privatizações, né? Foram vendidos bancos estaduais, empresas siderúrgicas, também do setor elétrico, ferrovias, rodovias, tudo isso foi privatizado. As duas grandes privatizações da época, o Vale do Rio Doce e a Embraer. E isso deu muito lucro ao governo, essas privatizações, né? Um dos setores assim que mais se destacou nesse processo de privatizações foi o setor telefônico, né, que deu cerca de 22 bilhões de dólares ao governo brasileiro. E aí também foram estabelecidas importações. O Brasil abriu o país às empresas estrangeiras, liberou as importações, e o objetivo era baratear produtos, né? Também obrigar que a indústria nacional ela se modernizasse para competir com as indústrias estrangeiras. E aí o governo Fernando Henrique também fez o quê? Começou a diminuir suas despesas, aumentou impostos, gastos em setores sociais como saúde e educação, eles foram reduzidos durante esse governo. Houve a reforma da Previdência, estabelecendo a idade ali para os trabalhadores se aposentar, ou seja, essa idade acabou sendo aumentada. E os avanços políticos e sociais dessa época, a gente pode dizer o seguinte: em termos políticos, houve a criação da lei da responsabilidade fiscal, né, onde prefeitos, governadores e o presidente da República, eles não poderiam criar dívidas além de um determinado patamar. No governo Fernando Henrique foi criado também o Código Brasileiro de Trânsito. As leis se tornavam mais severas para as infrações de trânsito. Na área de saúde, o governo ele quebrou as patentes dos remédios de combate à AIDS, incentivou ali a comercialização de medicamentos, né, conhecidos como os medicamentos genéricos, que atendem até hoje uma parte significativa da população brasileira. O resultado foi o barateamento desses remédios. A reeleição. Pela Constituição de 1988, não poderia haver reeleição. Porém, o que acabou acontecendo? Fernando Henrique ele foi beneficiado com a aprovação de uma emenda na Constituição,
que permitia a reeleição para os cargos executivos, presidente da República, governador de estado e prefeito. Essa reeleição ela foi conseguida com um amplo esquema de corrupção. Os deputados eles acabaram sendo pagos para votarem em favor dessa reeleição, chegando ali a valores de 200 mil a cada deputado. Em 1998, o Fernando Henrique concorreu à reeleição e o principal adversário novamente dele foi o Lula. Ele venceu com 53% dos votos. Então, o primeiro mandato dele teve alguns problemas, né? Inflação dos preços, né? Mas mesmo assim, ele buscou ali manter, a população quis mantê-lo no cargo, principalmente pelas conquistas do Plano Real. O Plano Real acabou dando uma certa estabilidade econômica e financeira para as pessoas. Nesse novo mandato, Fernando Henrique não vai aprovar reformas assim de grande bojo, mas ele vai enfrentar juros altos, vai também ter um aumento da dívida pública brasileira, né, um baixo crescimento econômico, o desemprego dos trabalhadores irá continuar, e o Fernando Henrique vai tentar administrar todas essas crises. Houve também a crise do apagão elétrico em 2001, onde, por falta de investimentos no setor elétrico e também um problema, a diminuição do nível de água dos reservatórios, o problema climático, levou o país a racionar energia. O Fernando Henrique também criou 3 programas sociais importantes, que era para beneficiar os pobres: o Bolsa Alimentação, né, que auxiliava as mulheres pobres na alimentação dos filhos; o Bolsa Escola, que incentivava os pais a manterem os filhos na escola; e o Auxílio Gás, que ajudava os mais pobres a comprar o gás de cozinha. As pessoas recebiam ali um determinado valor. E a partir, o mandato do Fernando Henrique durou até o ano de 2001, né? Janeiro de 2002, vamos dizer assim, e em outubro de 2002, em outubro de 2002 houve as eleições, né, para presidente, o Lula novamente concorreu, e a partir daí o Lula saiu vencedor. A sociedade brasileira queria manter a estabilidade de preços, queria conquistada no Plano Real, mas também queria mudanças. E a vitória da oposição, em certa medida, mostrou, né, que essa sociedade de fato queria isso. E o Lula assume a presidência, e a partir daí nós temos o governo Lula. Ele mantém o Plano Real, mas ele inova em incentivar as exportações, perdão, das empresas nacionais. As empresas nacionais, elas vão promover uma ampla ação de exportações. Então, nesse sentido, as coisas se estabelecerão. Você vai ter números positivos no governo Lula, a inflação vai estar sob controle, o governo vai suspender privatizações, né? Vai aumentar a produção industrial e vai também se reajustar o salário mínimo acima dos índices inflacionários, né? Então, são alguns pontos aí de positivos, né? Isso aí vai fazer com que o consumo dos trabalhadores aumente, eles vão comprar mercadorias, vão aquecer os mercados consumidores, e o aumento do número de empregos também vai se fazer, né? Porque a indústria vai precisar de novos trabalhadores. O país cresceu em média, nesse ano aí, né, cerca de 4% ao ano durante o governo Lula. E aí os programas sociais, ele vai pegar todos aqueles programas que foram criados lá durante o governo do FHC, vai ampliar esses programas, vai criar o Bolsa Família, que vai ser considerado ali dos programas de erradicação da miséria pela ONU, por grupos internacionais de jornalistas. E em termos de educação, vão ser feitos investimentos de construção de institutos federais, né, universidades federais. A política externa, o governo vai mudar uma orientação de ser e se alinhar aos Estados Unidos ali como principal parceiro comercial, e vai estabelecer relações com o Mercosul. No ano de 2001, né, ainda ali no governo do FHC, né, nós temos a questão ali da criação do Mercosul, né? E a partir disso, você tem o governo brasileiro estabelecendo uma relação mais próxima com esses grupos, né, com esses países do Mercosul. E também da União Europeia, da Ásia, países africanos, mas sem
perder ali, vamos dizer assim, essa empatia, essa proximidade com os Estados Unidos. Aí nós temos o mensalão. O mensalão vai mostrar um grande esquema de corrupção envolvendo o governo, né, e trazendo resquícios até os dias atuais. Mesmo assim, o Lula terminou o mandato dele com índices altíssimos de aprovação, por causa do controle da inflação, do crescimento econômico, dos programas de combate à pobreza. Ele vivenciou um segundo mandato, né, de 2007 a 2010, e o principal projeto ali foi o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, certo? Também houve o aumento do salário mínimo, o número de pessoas empregadas era alta, oferta de crédito altíssima, né? E o Lula saiu do governo com uma aprovação em 83%, segundo o Instituto Datafolha. E aí o Lula conseguiu emplacar sua sucessora, que foi a Dilma Rousseff, né? O governo Dilma acabou dando continuidade ao projeto e aos programas do governo anterior de controle de inflação, incentivo ao crescimento econômico, distribuição de renda, construção de casas populares, escolas, etc. E aí surge uma nova classe média, né? Um grupo ali com poder de compra considerável, né? Houve a criação de 15 milhões de novos empregos, então houve uma criação de uma nova classe média. Durante esse período também estabelece-se ali a Operação Lava Jato, que é a maior operação de combate à corrupção no Brasil, né? Talvez até no mundo. E a Dilma Rousseff, mesmo com isso, conseguiu se reeleger, né, com uma margem apertada de 51% dos votos. E, contudo, ela acabou promovendo ali as denominadas pedaladas fiscais, segundo o que consta, né, o crime de responsabilidade que ela cometeu, que ela teria cometido, é exatamente o quê? Uma prática do governo de atrasar o repasse de financiamento de órgãos públicos, resultando ali em superávit nas contas do governo. A Dilma acabou sendo retirada do cargo em 2016 e o Michel Temer assumiu. Durante o governo Michel Temer, você vai ter o quê? Você vai ter as reformas trabalhistas, retirando ali direitos sociais dos trabalhadores, um aumento de desemprego grandioso e da pobreza também, e recessão. E denúncias de corrupção assolaram o governo, inclusive o próprio ex-presidente Michel Temer. E aqui, voltando ao nosso personagem, Chico Mendes acabou sendo morto, né? Mas ele se tornou uma grande figura aí no combate ao desmatamento. Tanto é que em 2007 foi criada uma autarquia federal chamada Instituto Chico Mendes, buscando ali preservar e conservar, proteger a biodiversidade do território nacional. Certo? Então foi esta nossa aula aí sobre esse período do Brasil.